Olá, pessoal do nono ano, como vai vocês? Aqui é a professora Vera Thelma de Ciências para mais uma aula de física, né? Hoje a gente vai falar sobre velocidade média. Bom, quando a gente fala de velocidade média, na verdade, o que a gente está falando é uma razão entre a distância total que o móvel percorreu e o tempo gasto. Então, vocês estão vendo aí uma formulinha que eu coloquei aqui, ó. Então, Vm é velocidade média, que é igual a distância, ou ΔS, sobre ΔT, que é o tempo, tá? O corpo, ele vai se mover em um único sentido da trajetória. Distância pode ser em metros, centímetros ou quilômetros. O tempo, o ΔT, que é esse aqui, ó, ele vai ser o tempo final menos o tempo inicial. E ele sempre vai estar em segundos, se for em metros, né, se a distância estiver em metros, ou ele vai estar em horas, se a distância estiver em quilômetros, tá? Então, essa distância aqui, vocês vão perceber nos outros slides que, em vez desse D aqui, vai estar um delta, que é esse símbolozinho aqui, esse triângulo, ΔS, que é justamente a formulinha da distância. Qual é a formulinha da distância que a gente viu já na aula passada? Distância final menos distância inicial, certo? A unidade de velocidade média vai estar sempre em metros por segundo ou em quilômetros por hora. Ignora esses centímetros por segundo aqui, porque praticamente vocês não verão isso nos exercícios, tá? Sempre vai estar metros por segundo, que é o ms, ou vai estar em quilômetros por hora, tá? Depois a gente vai voltar a falar sobre isso, porque nas questões, se tiver em quilômetros por hora, às vezes vocês vão ter que converter para metros por segundo, ou vice-versa, tá? Mas a gente vai aprender a fazer isso hoje. A princípio, vamos gravar essa formulinha aqui, tá? Então, pessoal, a fórmula da velocidade média, como a gente viu, é essa aqui, tá? Então, se na questão estiver pedindo velocidade média, você vai aplicar esta fórmula. Mas tem algumas questões que vão te pedir o tempo ou o deslocamento. É muito fácil, porque é só você aplicar essa mesma fórmula dessa maneira aqui, ó. No caso da questão que esteja pedindo o tempo, tenha informado na questão o deslocamento e a velocidade média, e está pedindo o tempo. Como é que você vai calcular? Você vai botar tempo é igual, vai botar o valor do deslocamento aqui e vai dividir pelo valor da velocidade média. Você vai achar o tempo, ok? E na questão que estiver te pedindo o deslocamento, que é o ΔS, você vai fazer assim, ó. ΔS é igual, vai pegar o valor da velocidade média, que vai estar na questão, vai colocar aqui, e vai multiplicar pelo valor do tempo, que também vai estar na questão. Ok, pessoal? Então, isso aqui é importante vocês saberem, porque às vezes as questões de velocidade média, a maioria vai te pedir velocidade média, mas tem algumas que vão te dar o valor da velocidade média e vão te pedir ou o tempo ou o deslocamento, tá? Se te pedir o deslocamento, a questão vai te dar o valor do tempo e o valor da velocidade média. Só aplicar isso aqui. Se te pedir o deslocamento, a questão vai te dar o tempo e a velocidade média. Só aplicar isso aqui. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, vamos ver aqui agora, nesse slide, como é que a gente calcula, deixa eu sinalizar, como calcular a velocidade média em quilômetros por hora ou em metros por segundo. Como é que a gente faz essa conversão? Muito, muito, muito simples. A transformação de quilômetros por hora em metros por segundo é feita através da divisão por 3,6. Tá? De quilômetros por hora para metros por segundo, como está aqui, ó, nesse exemplo. Eu quero transformar 18 km por hora para metros por segundo. O que eu faço?
divido por 3,6, que vai dar 5 metros por segundo. Tá? Então, a correspondência de 18 km por hora em metros por segundo é 5 metros por segundo. Tá? Se eu quiser transformar metros por segundo para quilômetros por hora, em vez de dividir por 3,6, eu vou multiplicar. Então, eu tenho 1 metros por segundo e quero transformar isso para quilômetros por hora. Eu vou multiplicar por 3,6 e aí eu vou ter 3,6 quilômetros por hora, porque aqui estava 1 metro, tá? Então, aqui, ó, gravem isso aqui, tá? Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, o que eu faço? Divido por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, o que eu faço? Multiplico por 3,6. Ok, pessoal? É uma formulinha básica, vocês precisam gravar isso. O tempo todo que vocês estudarem física, até o final do ensino médio, vocês vão usar isso aqui, tá? Então, gravem isso aí, exercitem, tá? Peguem valores aleatórios, tipo 36 quilômetros para transformar para metro, calcula. 12 metros para transformar para quilômetro, calcula, tá? Sempre usando essa regrinha aqui, tá bom, pessoal? Então, vamos aos exemplos, né? Porque o básico da matéria já foi explicado, tá? Então, é só mesmo a formulinha, né, de velocidade média e também saber converter para alguns exercícios, tá? Então, vamos lá. Um trem percorreu a distância de 453 quilômetros em 6 horas. Qual a velocidade média do trem nesse percurso? Ok. A questão está pedindo o quê? Velocidade média. Qual a fórmula? Vm é igual ΔS sobre ΔT. Tá aqui a formulinha, ó. Só que aqui ele escreveu, né? Nós escrevemos. Então, velocidade média é igual distância sobre tempo. ΔS sobre ΔT. Ok. Aqui, você não precisa calcular a distância, porque a distância já vem expressa aqui no problema, né? Na questão. Então, ó, um trem percorreu a distância de 453 quilômetros. Ok, já está lá a distância. Só tirar a fórmula e colocar o valor, certo? Em 6 horas, o tempo também já está aqui. Então, é só dividir 453 por 6, que vai dar a minha velocidade média. Então, fazendo esse cálculo, a velocidade média é 75,5 km por hora. Atentaram que aqui a minha distância está em quilômetro e o meu tempo em horas? Então, a minha resposta vai estar em quilômetros por hora. Caso a questão tivesse perguntado qual foi a velocidade média do trem nesse percurso em metros por segundo, o que você faria aqui, ó, após achar esse resultado? Faria a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Como que você faz a conversão? Dividindo por 3,6. Quando você quer transformar quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. E aí você daria a resposta em metros por segundo. Ok, pessoal? Ok, vamos aqui ao exemplo 2 aqui. Um nadador percorre uma piscina de 50 metros de comprimento em 25 segundos. Determine a velocidade média desse nadador. Também está pedindo velocidade média. Atentaram para o fato de que as unidades de medida aqui estão em metros e em segundo. A distância está em metros e o tempo está em segundo. Como é que eu sei, professora, que a distância é 50 metros? Porque é o tanto... Ó, um nadador percorre uma piscina de 50 metros de comprimento. Ele nadou toda a extensão da piscina, então aqui é a distância que ele nadou, tá? Do ponto zero até o final da piscina, que foi 50 metros, tá? Então, está em metros por segundo. Só aplicar a fórmula, né, gente? A velocidade média é igual ΔS sobre ΔT.
Colocando os valores no lugar da fórmula, nós temos velocidade média igual distância 50 metros, tempo 25 segundos. Fazendo essa divisão aqui, nós vamos ter velocidade média igual a 2 metros por segundo, certo? Se eu quiser essa resposta em quilômetros por hora, tá aqui, ó. Como é que eu transformo metros por segundo para quilômetros por hora? Aí é o inverso, né, da questão anterior que eu citei. É multiplicando por 3,6. Então, 2 vezes 3,6, nós vamos ter a resposta em quilômetros por hora, que vai dar 7,2 quilômetros por hora. A questão não está pedindo a resposta em quilômetros por hora, tá? Você não precisaria fazer, só está aqui como um exemplo, tá? Caso a questão não peça, e se não for uma questão objetiva, por exemplo, e a questão não pedir, você até pode deixar em metros por segundo. Agora, se for uma questão como essa, determine a velocidade média desse nadador, ponto. Não está pedindo se é em metros por segundo ou quilômetros por hora. Mas se for objetivo e as respostas estiverem todas em quilômetros por hora, se você botar 2 quilômetros por hora, você vai estar errando, tá? Então, tem que converter, tá? Então, por isso que tem que sempre se ater, prestar atenção às unidades de medida, ok? Outro exercício. Para buscar um vestido, Linda tem que percorrer uma distância total de 10 km, assim distribuída. 2 km iniciais, devido aos sinaleiros e quebra-molas, determinou que poderia gastar 3 minutos. Nos 2 primeiros quilômetros, ela ia gastar 3 minutos. Nos próximos 5 quilômetros, supondo pista livre, gastará 3 minutos. Então, nos 2 primeiros, ela vai gastar 3 minutos. Nos 5, ela vai gastar mais 3 minutos. E no percurso restante, que será de 5 minutos, que será de 3 minutos, 3 quilômetros, vai gastar 6 minutos, já que se trata de um caminho com ruas muito estreitas. Se os tempos previstos por Linda forem rigorosamente cumpridos, qual será a sua velocidade média ao longo do percurso? Aqui nós temos uma questão objetiva, tá também emboladinho aqui, ó, mas nós temos a alternativa A, alternativa B, alternativa C, alternativa D e alternativa E, tá? Então, vamos lá. Tá pedindo o quê, gente? Velocidade média. Então, formulinha da velocidade média. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Como é que vai ficar calculado o meu ΔS? Nesse caso aqui, a gente nem precisaria colocar os percursos, porque já falou aqui, tá? A distância total de 10 km, tá? Mas, vamos lá. O primeiro percurso é o quê? 2 km. O segundo é qual é? É o quê? 5 km. 2 mais 5, 7. Para 10, faltam 3. Então, o último percurso é em 3 km. Certo, pessoal? Agora, o tempo a gente vai precisar somar, né? Porque não está dizendo o tempo total. Então, ó, nos primeiros 2 quilômetros, ela ia gastar 3 minutos. 3 minutos. Nos próximos 5, também gastaria 3 minutos. 3 minutos. E no restante, 6 minutos. Então, o último percurso, 6 minutos. Isso aqui vai dar 6, 9, 12. É isso? 6, 9, 12 minutos. Só que olha a encrenca. Aqui está em quilômetros por hora, aqui está em minutos. Eu não posso calcular isso daqui com essas unidades de medida trocada, porque o quilômetro por hora, o tempo tem que estar sempre em hora. Tá? A distância em quilômetro, o tempo tem que estar sempre em hora. Se a distância estiver em metros, eu tenho que colocar segundos. E aqui está em quê? Minutos, gente. Está em minutos, tá?
Então, como é que eu calculo isso aqui? Eu tenho 12 minutos, né? 3 mais 3, 6 mais 6, 12 minutos. Então, vamos lá, ó. 12 minutos dividido por 60, gente. Por quê? Porque cada minuto porque cada hora tem 60 minutos, tá? Cada hora tem 60 minutos. Então, 12 minutos de 60 dá quanto em horas? 0,2 horas, tá? Então, olha lá. Aí eu já coloco aqui na fórmula 0,2. Calculando isso aqui, ó, 10 dividido por 0,2 vai dar 50 quilômetros. Usem a calculadora, tá? Caso vocês não consigam fazer aí de cabeça, tá? Temos um movimento progressivo uniforme, né? Uniforme progressivo. Então, qual é a letra? Letra A, 50 quilômetros. Entenderam aqui, pessoal, que vocês precisam transformar o minuto para a hora? Se aqui tivesse em segundo, ou em metros, a gente transformaria esse minuto para segundo, tá? Para conseguir fazer o cálculo. Vamos aí a mais um exemplo, tá? Um carro viaja 120 quilômetros entre duas cidades, levando 1 hora e 30 minutos para percorrer o trajeto. Opa, está em quilômetros a distância e está em hora, mas tem 1 hora quebrada aqui, ó, 1 hora e 30 minutos para percorrer o trajeto. Como é que será que a gente vai calcular isso? Está pedindo o quê? Velocidade média. Então, ó, distância 120 quilômetros, tempo 1 hora e meia, né? 1 hora e 30 minutos. Então, ΔS 120, ΔT 1 hora e 30. Preciso transformar isso aqui tudo para hora. Olha aqui, eu botei bem grandão aqui. Como é que eu transformo isso? 1 hora e 30 minutos, para eu passar isso para minutos, eu sei que 1 hora tem 60 minutos, mais 30 dá 90 minutos. Para eu transformar isso para hora, é pegar 90 minutos dividido por 60, que corresponde a 1 hora, certo? 60 minutos não é 1 hora, pessoal? Então, 90 minutos dividido por 60, que é o total da hora, vai dar 1,5 hora. Então, aí eu coloco na fórmula. Então, 120 de distância, 1,5 de tempo, dividindo isso aqui, meu resultado fica em quilômetros por hora bonitinho, 80 quilômetros por hora. Ok, pessoal? É isso aí, pessoal. Essa foi a aula de hoje, tá? É uma matéria bem simples, não tem muita dificuldade. É só observar a fórmula, tá bom? E observar também as unidades de medida para, se for necessário, fazer a conversão, tá? Deixei uns exercícios e um texto explicativo também, tudo mastigadinho, em PDF, tá? Para vocês olharem, se basearem por ali, fazerem os exercícios. São poucos exercícios, não são muito. É a nossa matéria de prova, ok, pessoal? Então, estudem os exercícios. Semana que vem vou fazer uma revisão, tanto de física como de química, tá? Para a gente se preparar para a prova, tá bom? Fiquem com Deus e uma boa semana para vocês. Qualquer dúvida, pode me chamar lá no Zap, tá? Um beijão!